Olá, eu sou Cris Amarante e hoje o nosso tema é Notícias da Arqueologia. Qual é a notícia agora, Cris? Vamos lá. Hother France, a impressionante múmia ruiva que teve a causa de sua morte descoberta após 1.600 anos. Essa reportagem saiu no aventurasdahistoria.uol.com.br. É uma reportagem de Wallace Ferrari. Então tem uma imagem, a reconstrução do seu rosto feita em cera e o atual estado da múmia. Encontrada em 1900 no pântano de Bortanger, localizado na fronteira da Alemanha com a Holanda, a múmia de Hother France impressiona por suas características acentuadas que permaneceram ao longo dos anos com a sua mumificação. Porém, uma das múmias mais bonitas já vistas foi conservada pelo acaso. Como a análise feita na época que foi descoberta por arqueólogos da Alemanha, Hother France é uma múmia de um homem jovem que foi popularmente apelidada de Nieuwersen devido à sua cor da barba, cabelo e sobrancelhas que se mantiveram rígidos e com a cor vermelha devido à reação dos ácidos presentes no local. A equipe que o analisou chegou à conclusão de que o homem viveu entre 220 e 430 d.C., quando teria aproximadamente 30 anos de idade. Além da datação, foi possível chegar à conclusão de que o cadáver originalmente possuía cabelos loiros. Porém, as principais descobertas foram notadas no estudo ao longo do seu corpo. Sinais de cortes profundos na garganta permaneceram visíveis nos tecidos moles mumificados, além de uma clavícula quebrada e machucado no braço, que acreditam ser de uma flechada ou golpe com lança. Pelo local onde estava, o golpe com a lança. Uma das hipóteses para o seu assassinato seria um sacrifício humano, porém pouco provável pelo fato do corpo ter sido encontrado deitado. Deixa eu fazer aqui agora um comentário de arqueóloga. Para quem não é da área, então mumificação, todo mundo conhece as múmias do Egito. Algumas pessoas sabem das múmias das Américas. O processo de mumificação, ele pode ser artificial, então como era o do Egito, que era um processo que demorava 40 dias, onde se passavam vários óleos, panos especiais, além de todo um ritual. Mas também Existem alguns casos de mumificação não intencional, não feito pelas pessoas, de mumificação por algum acidente da natureza, como é o caso de Pompeia. Então, o vulcão, o Vesúvio, explodiu e aí preservou os corpos. Não foi uma coisa que alguém fez aquele processo de mumificação. As pessoas ficaram mumificadas por conta da cinza do vulcão que grudou nas pessoas e cristalizou e elas congelaram ali praticamente da forma como estavam, vivas. Tem muitas cenas, eu não conheço Pompeia ainda, infelizmente, mas tem muitas cenas das pessoas em atuação, assim, no dia a dia, digamos. Mas tem alguns casos, além desses, que o que conserva o corpo são condições de solo e do clima. Então, que é esse caso dessa múmia ruiva na Alemanha. Então, era um rapaz, de 30 anos, devido a condições do solo. A reportagem explica isso assim por cima, não tinha muito ácido, e uma região muito fria conservou essa múmia praticamente intacta por anos, por 1.600 anos. E o que impressiona, não sei se quando vocês clicarem aí no link da reportagem no YouTube, ele tinha, assim, é muito perfeito. O gelo,
quando a gente põe uma coisa no congelador, a coisa fica lá conservada. É um caso assim também. E então a pele, sabe? O detalhe da barba é realmente muito impressionante. É muito impressionante realmente, assim, bem interessante. Pelo molde de deformação em suas coxas e virilha, a equipe observou que a musculatura de suas pernas se assemelha de uma pessoa que passava longos períodos montado em um cavalo, levando à conclusão de que o homem era um experiente jockey. Sua altura, de aproximadamente 1,85 em vida, levanta a hipótese de que foi um membro da cavalaria das legiões romanas. Aí vocês vão falar, né? Ai, mas não dava para ver? Gente, quanto mais preservado tá o vestígio arqueológico, mais informações você tem dele. Se tivesse lá só os ossinhos dele, né? Digamos que o solo fosse outro tipo, não tivesse conservado nada, se teria menos informações. Como a múmia foi conservada praticamente inteira, então dá para tirar muitas conclusões a respeito de como era a vida da pessoa, né? A possibilidade mais plausível sobre a situação que o levou à morte foi um ataque de latrocínio, um roubo seguido de morte, visto que além da violência, o corpo não continha bens materiais e nem vestia roupas quando encontrada. O pântano, entretanto, foi o elemento-chave para manter a memória viva. Sua conservação aconteceu acidentalmente, sendo enterrado pelos próprios movimentos pantanosos. Além disso, a acidez do solo e a ausência de oxigênio presentes nos pântanos do norte da Europa puderam retardar o processo de putrefação. Essa hipótese foi concluída em 1957, após encontrar diferentes tipos de pólen nos tecidos da múmia. Além dessas reportagens, chama atenção uma coisa, né? A segunda reportagem que a gente vê isso, a da concha e essa do Franz, da múmia, que o achado arqueológico, digamos assim, cientificamente nem é legal chamar assim achado arqueológico, mas enfim, bem arqueológico, é que no caso aí não estamos a falar de artefatos, né, e sim de pessoas também. Mas a descoberta, ou o achado, é difícil usar uma palavra, estar aqui na divulgação científica, usar uma palavra científica, porque se eu vou falar isso na academia descoberta, alguns pesquisadores vão querer me trucidar. Mas enfim, vamos usar um nome popular. A descoberta foi feita em um determinado ano, em uma determinada data, e conclusões sobre essa descoberta foram tiradas muitos anos depois. Isso é interessante na arqueologia, porque mesmo, vamos supor aqui, uma escavação, ela aconteceu e ela não acaba lá na escavação. Um achado, uma pesquisa, anos depois, vem outros pesquisadores, outras pesquisadoras, com outras tecnologias, com outra até forma de análise, outro olhar para o mesmo objeto ou para a mesma múmia e tira outras informações que antes, no período em que aquilo foi encontrado, não se teve, ou por uma questão de sensibilidade, ou pela metodologia utilizada, ou pela visão do arqueólogo, da arqueóloga que fez o achado, ou por falta de tecnologia, enfim. Então, a pesquisa arqueológica não termina com uma escavação. Ela dura anos e anos e anos. Muitas vezes, muitos anos depois, se tiram conclusões bem diferentes até das conclusões tiradas no período do achado. E isso é, assim, interessantíssimo. Por isso que a arqueologia é uma disciplina muito dinâmica, né? Tem um vídeo meu que eu falo disso, que a arqueologia é a visão do presente sobre o passado. Então, assim, se esse presente muda, essa visão sobre o passado sempre vai mudar também, é sempre atualizada.